Apocalipse capítulo 20. Na quarta-feira passada, irmão, nós falávamos aqui do início deste capítulo, mostrando que o capítulo 20, 19 a partir do versículo 11, aliás, o capítulo 17, 18, já está mostrando, a queda e o fim do que a Bíblia chama de tempo dos gentios. O tempo dos gentios está terminando. A Babilônia mística foi destruída, a Babilônia política foi destruída. Isto é, o reino do anticristo e do falso profeta foram destruídos. E a partir do capítulo 19 você já ouve os anjos declarando que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas, declarando o estabelecimento do seu reino. E este é o momento em que eles se regozijam e se alegram e dão glória, porque a igreja que foi arrebatada, ela está nas bodas do Cordeiro. Capítulo 19, versículos 7, 8 e 9 fala sobre isso. A partir do versículo 11 do capítulo 19, Jesus vem literalmente. Cumpre-se Apocalipse 1 e 7, quando diz que ele vem com as nuvens do céu e todo olho verá, até mesmo aquele que os traspassaram. Jesus vem para livrar Israel, Jesus vem para prender o trio satânico. A Bíblia mostra essa vinda do Senhor para livrar o seu povo em Zacarias capítulo 14, versículo 3, quando diz que o Senhor sairá e se levantará como no dia da batalha. E ele vindo os seus pés vai tocar o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se abrir um vale muito grande. E é interessante, irmãos, que eu não falei aqui quarta-feira passada. Quando o Senhor Jesus vier, que ele se estabelecer ali em Jerusalém, prendendo o falso profeta, o anticristo, no versículo 20 fala disso, e prendendo Satanás aqui no capítulo 20, versículo 1, ele vem para estabelecer o seu reino, que já começa aqui no versículo 4 do capítulo 20. Nessa hora acontece uma coisa interessante. É o momento em que os judeus, eles vão reconhecer Jesus. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 10. Capítulo 10. É 10. Não é? Capítulo 10, ou é o... Deixa eu ver aqui, nas minhas anotações. É capítulo 12, versículo 10. É isso aí. Mas vamos ler primeiro o 13, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6. E depois o capítulo 12, versículo 10. No capítulo 13 de Zacarias, no versículo 6, é interessante, irmãos, quando você lê os profetas, eles profetizam da parte de Deus, sem, todavia, separarem o que é passado, presente e futuro. É por isso que a Bíblia é um livro enigmático, precioso e glorioso. Deus ele não tem a preocupação de profetizar. Eu ontem fui Deus. Eu hoje sou não sei o quê. Amanhã serei alguma coisa. Deus não fala assim. Deus não existe para ele passado, presente ou futuro. Deus é Deus e acabou. Não é? Então os profetas eles não separam os tempos verbais, passado, presente e futuro, porque eles estão falando em nome do Senhor. Em nome do Senhor que é eterno, que é para sempre. E é interessante que o capítulo Zacarias é um dos profetas pós-cativeiro, que Deus usa Zacarias de maneira muito especial em visões e revelações de coisas futuras. Zacarias é um livro preciosíssimo, que você deve ler com muita atenção, com muito carinho. Capítulo 13 de Zacarias, ele está falando aqui dos profetas que falaram em nome do Senhor. E é interessante que no versículo 5,
quando ele está falando, né, dos profetas, e é interessante que ele diz assim: mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Nesse momento aqui, Zacarias, irmãos, está profetizando acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Parece incrível, né? Mas ele está falando do Senhor, do que Ele é, do que Ele faz, do que Ele realiza. Não é? E aí, nesse momento, no versículo 6, preste atenção aí na Bíblia. No versículo 6, ele faz uma pergunta, não é? Como que Deus trazendo a mensagem e questionando. E se alguém lhe disser, porque ele é um lavrador da terra, não é? Ele se apresenta, o Senhor se apresenta aqui como lavrador da terra, como aquele que trabalha. Você lembra que em João, Jesus disse assim: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês não se esqueçam que Jesus disse lá em João capítulo 15 uma coisa: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Lavrador. Então Zacarias está falando desse lavrador aqui no capítulo 13, no versículo 5. Mas dirão, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. E Jesus disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso aqui é uma alusão a Cristo, ao seu trabalho, que ele realiza, não é, lavrando a terra. Aí você vai entender isso quando você lê Isaías, quando Deus falando que plantou uma vinha. Depois ele planta uma videira, depois ele planta uma oliveira. São três árvores que simbolizam Israel: oliveira, videira e figueira. São três árvores que simbolizam Israel. E Deus planta ela na terra. Ele se manifesta como um lavrador, com aquele que cuida. Não é? Aí você vai entender lá em Lucas 13, né, quando Jesus fala daquela parábola da figueira que foi plantada, né, numa vinha ali e buscou fruto. Aí você vai conhecer, começar a entender essa questão de Deus ser um lavrador, de Jesus trabalhar. É muito preciosa a palavra de Deus. Então, dentro desse contexto de trabalho, de lavrador, é aquele que pega na ferramenta, né? No cabo da enxada, que trabalha com as mãos. Aí alguém vai perguntar, já que você é lavrador, que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Porque quando Jesus vier, em Apocalipse 20, verso 4, você tem duas Bíblias aí para ler rápido? Aqui em 20, verso 4 diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre ele, foi-lhe dado o poder de julgar. Nós falamos aqui na quarta-feira passada sobre o julgamento, né, de Mateus 25, dos bodes das ovelhas. Então, quando Jesus chega, que ele livra Israel, que ele acalma a situação, não é? Jesus disse lá em Mateus 23, quando ele está lamentando sobre Jerusalém, ele disse, olha, a vossa casa ficará deserta, até aquele dia em que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Israel está esperando o Messias até hoje. Eles estão esperando o Messias. Não é? Só que o Messias vem no momento que Israel está sendo assolado pelo exército do anticristo. É o momento da grande tribulação. É o tempo de angústia para Jacó, lá de Jeremias 29. Então, nesse momento, Jesus chega. Certamente ele vai estender a mão para abençoar o povo. E o que Zacarias está dizendo é dessa hora aí, desse momento. As pessoas vão olhar para a mão do Senhor, que foi ferida aonde? Aonde foi ferido? Na cruz, há 2000 e tantos anos atrás. Não é? Ele foi ferido lá. Aí alguém vai olhar aquelas feridas e vai dizer, mas que feridas são essas nas tuas mãos? Aí ele vai dizer, essas feridas são feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os meus amigos me feriam.
Então, nesse momento, irmão, Israel vai reconhecer que aquele homem que há 2000 anos atrás os seus descendentes disseram, crucificam, eles vão reconhecer que aquele Jesus era quem? O Messias. O Messias. E o que acontece com eles? Veja o capítulo 12, versículo 10 agora, Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para quem? Para mim, a quem traspassaram, não é? E o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Haddad e Rimon no vale do Megidom. Nesse momento, Israel vai reconhecer o Messias. E vai haver um choro muito grande. Puxa vida. Então você é aquele? Sou eu. E por que eles não te reconheceram? Não é? Por que não reconheceram? Porque estavam cegos. Tá? Jesus vai ser reconhecido nessa hora, irmão. Aí a nação judaica vai aceitá-lo como o Messias, não é? Como o libertador, como aquele que vem para livrar Israel. Entende? Então, nesse momento aí, eu creio que vai ser um momento de muita lágrima, de muito choro, não é? E eles olhando para aquele homem a quem transpassaram. Transpassaram. Você então veio naquela época nos libertar, a gente não entendeu. Não entenderam. E graças a Deus que eles não entenderam. Não é? Porque abriu-se a porta de quê? Da graça. Para os gentios que somos nós. Não é? Abriu-se a porta da graça para nós. Então aqui, irmãos, esse capítulo 20, ele mostra esse momento em que o Senhor vem para reinar. Vamos agora para Apocalipse, capítulo 20. E nós falamos do versículo 4, 5, ainda dentro daquela primeira ressurreição. Não é? Dentro da primeira ressurreição. E a partir de hoje, nós vamos ler os versículos de 7 a 10. De 7 a 10. Não sei se vai dar para entrar no juízo final, mas vamos tentar aí. 7 a 10 diz aí o quê? E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. No Apocalipse, irmãos, como eu disse aqui quarta-feira passada, não há nenhuma alusão ao milênio. Não há. Mostra Satanás sendo preso aqui, no versículo 2, 20 verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Por 1000 anos. A partir deste momento, quando o Senhor se assenta no trono aqui no verso 4, é estabelecido o milênio sobre a terra. O milênio será o reino do Senhor Jesus. O reino do Senhor Jesus. Nesse tempo, Paulo em Efésios 1 e 10 diz que ele congregará todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra. O milênio será um reino de paz, um reino de justiça. Israel vai ocupar toda a terra que lhe pertence no milênio. A vida será prolongada, o mundo animal abençoado, as enfermidades banidas, o evangelho do reino pregado, a lei sairá de Jerusalém, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, o Espírito Santo será derramado abundantemente naqueles dias. Se a gente for estudar sobre o milênio aqui, vai demorar mais outro tempo. Porque o milênio ele está em Jeremias, em Isaías, nos Salmos, em Zacarias, em Ezequiel, em Daniel. Ele está em Joel. Nos profetas todos, Deus mostra esse tempo. Esse tempo. É um tempo pleno da glória de Deus na terra. Ezequiel, a partir do capítulo 40, ele mostra como será o templo
que o Senhor vai erguer durante o milênio. É um templo majestoso. Depois você lê Ezequiel capítulo 40 até o 48 para você ver isso. E aí haverá a ordem do Senhor naquele tempo. E uma das coisas lindas que a gente aprende lá em Ezequiel é que nesse tempo aí, quem vier para adorar o Senhor, a Bíblia tem uma promessa, Ezequiel 46:9. Aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sai pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sai pela porta do norte. Está escrito na Bíblia, não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta que está diante dele. Se você ainda não leu para conferir, ver se eu estou falando bobagem, é só ler. Né? Então, o que isso ensina para nós? É que quando a gente vem para adorar a Deus, a gente sai diferente. A gente sai diferente. Quando a gente vem só para assistir o culto, a gente sai da mesma maneira. Quando a gente vem só para, sei lá, para conversar, para resolver alguma coisa, né? Ah, irmão, eu não vim ao culto hoje, eu vim só para resolver um negócio, Paulo. Ainda bem que eu te achei. Eu vim por tua causa, não ganha nada. Agora, se você veio por causa dele, se ele é a razão do seu louvor, se ele é a razão da sua adoração, ele diz que você vai sair diferente. É a promessa de Deus, não é? É a promessa de Deus. Ezequiel 46:9 fala disso. Então, muito bem. Como é que a Bíblia termina aqui o milênio? Apocalipse 20, verso 2 diz que começa no 9, no 7, acabados os 1000 anos. Quando acabam os 1000 anos, irmãos, Satanás é solto da sua prisão. Satanás é solto. E aí você pode estar questionando a Deus e dizer, mas por que ele vai soltar? Não já aprendeu? Ele é solto para quê? Veja o verso 8 aí. Para sair a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Prestou atenção no versículo 8 aí? Prestou? Qual é a palavra-chave do versículo 8 aí? O que é que chama a atenção? Enganar. É o que o diabo faz até hoje e vai continuar fazendo. Enganando, enganando, enganando e enganando. Você está vendo todo esse povo aí fora, sem Deus, sem paz, sem salvação? Biblicamente eu posso declarar que nessa noite eles estão enganados. Enganados. E no engano que eles estão, se eles não se converterem, vão todos para o inferno. Porque não tem outro lugar melhor. Não tem. Não tem outro lugar. Ou é céu, ou é inferno. Ninguém vai ficar flutuando assim. Não, não existe. Entendeu? E por que esse povo não se converte? Muitas coisas acontecem. O Deus desse século cegou o entendimento. Não é? A arrogância do homem, o orgulho do homem, a vaidade do homem. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perde. E quem estiver disposto a perdê-la, ganha. O reino de Deus é diferente. Então o diabo vai sair da sua prisão para enganar a quem? Não se esqueça que quando Jesus estabelecer o milênio, as enfermidades serão banidas, os homens vão passar a viver 800 anos, 900 anos. A Bíblia em Isaías diz que o mancebo que morrer de 100, o pecador, não, o mancebo que morrer de 100 anos como pecador será amaldiçoado. 100 anos é jovem. No milênio, quem fizer 100 anos é jovem. Que a pessoa vai ter possibilidade de morrer com 200 anos, com 300, com 500, com 800, seja lá o que for. Jesus é rei sobre a terra, as enfermidades vão ser banidas da terra. Então, a possibilidade da vida ser acrescentada é muito grande. Nós estamos voltando para Gênesis capítulo 5. Não é? E como é que encerra Apocalipse 22? Com o Éden restaurado. Qual é o propósito de Deus com isso tudo? Restaurar a terra como dantes.
tornar esse mundo um Éden, tornar essa terra um Éden. Esse é o propósito de Deus, fazer dessa terra um Éden. Então Deus está agora trabalhando para isso. E nesse tempo aqui, do milênio, quantas pessoas não vão nascer, não vão crescer, não vão... Meu Deus! Vai haver um mancebo aí chegando, viu? Vai haver uma explosão demográfica muito grande, muito grande. Zacarias mostra, as praças se encherão, as praças e as ruas se encherão de meninos. Se não tem mais enfermidade na terra, o diabo foi preso, não tem mais aquela confusão toda. As águas que saem do templo, lá em Ezequiel 47, você vai ler isso. Por onde aquele rio passar, ele vai trazer vida. Deus vai ressuscitar, só para você ter uma ideia, Deus vai dar vida ao Mar Morto. Deus vai dar vida ao Mar Morto. Mar Morto, ele recebe o quê? As águas que vêm do Jordão, lá de cima, do Hermon, que deságua ali no Mar da Galileia, e o Galileia deságua no Mar Morto. E ali ele morre, ali ele se acaba. Deus vai restaurar aquilo tudo. É só você ler a Bíblia. Ezequiel 47 mostra isso. Por onde aquele rio passa, ele traz vida. Tudo vai se tornar verde. Os peixes, as águas serão purificadas. Vai haver uma restauração nessa terra muito grande. Muito grande. Então a vida humana vai ser prolongada. Uma família hoje, uma pessoa que vive aí 80, 90 anos, deixa 14, 15 filhos. Imagina com a possibilidade de viver 900 anos. Quantos filhos não vão gerar? Hein? Pelo menos uns quinhentinhos, né? Para deixar por aí. Imaginaram isso? Entende? Então, quando terminar os 1000 anos, irmão, a terra vai estar cheia de gente novamente. Cheia. Foi um povo que nasceu no milênio e que não conheceu o quê? Não conheceu o diabo. O diabo no milênio vai ser uma lenda. Quando a mãe quiser assustar o filho, fala, olha, eu vou contar a história do diabo para você. Era uma vez um diabão com chifre, com rabão, que assustava as criancinhas. E onde ele está, mamãe? Está preso. Então o diabo não vai ter tentação no milênio. O diabo que é o chefe da tentação, o rei da tentação, onde é que ele está? Preso. As pessoas que vivem no milênio vão viver na sombra e na água fresca. E por que Deus vai soltar Satanás? Para provar essas pessoas. Para provar se realmente eles se converteram. Para provar. Adão não foi provado pelo Satanás e ele não caiu. Jesus não foi provado por Satanás, não venceu. Nós não somos tentados cada dia por ele. Não é assim? Então, o diabo vai ser solto para provar o povo do milênio. E quando ele sai com o mesmo propósito de que ele sempre agiu, enganar as nações, enganar. 1000 anos de cadeia não vai transformar o diabo em bonzinho. Não vai mudar o seu caráter, nada disso. Não adianta. Depois de 1000 anos ele sai para enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. E vai juntar um exército muito grande, que a Bíblia diz que é como a areia do mar. Agora, deixe eu explicar uma coisa aqui. Você está lendo na sua Bíblia aí, que ele vai juntar as nações que estão sob os 4 cantos da terra. Gog e Magog. Essa expressão aqui do Apocalipse 20, versos 8, de Gog e Magog, não tem nada a ver com Gog e Magog de Ezequiel 38. Nada. Essa expressão Gog e Magog aqui, ela é como uma expressão dizer assim, todas as nações. E por que tem o nome Gog e Magog aqui? É porque Gog e Magog de Ezequiel 38 reúne o quê? Uma confederação de nações
que são declaradamente contra Israel. Contra Israel. Quando você lê Ezequiel 38, você vai ver que entre aquele grupo de nações estão os persas, encabeçando ali. E quem é o persa de antigamente? É o Irã de hoje. É o Irã. Que está trabalhando lá no urânio, porque ele quer fazer uma bomba para riscar Israel do mapa. A Israel, essa semana, já apresentou ao mundo uma geração de aviões teleguiados com a tecnologia ultramoderna, capaz de descobrir o que tem debaixo da terra. Eles vão sobrevoar uma montanha. Se tiver alguma coisa dentro daquela montanha, eles vão descobrir. E com isso, o exército de Israel vai começar a marcar todos os pontos chaves desses países aí do Golfo, Irã, enfim. Por quê? Porque caso num ataque aéreo, Israel vai lá e lança míssil exatamente ali. É uma guerra tremenda, não é? É uma guerra tremenda. A editora Vida lançou um livro, isso nos anos 70, chamado O Conflito. Eu nem sei se eles reeditaram esse livro. Esse livro mostrava, na época, as guerras de Israel, desde que ele foi estabelecido como nação, em 14 de maio de 48. 2 dias depois, os inimigos se levantaram contra Israel. Em 67, 68, Israel sempre teve vitória. E não vai ser diferente. No momento em que Israel estiver sendo abatido pelo exército do anticristo, a Bíblia diz que o Senhor se levantará e sairá. Não é? E nós falamos aqui na quarta-feira passada de que maneira ele vem. Ele vem aqui a partir do versículo 11, né? Vem com exército, vem com espada, vem com a veste salpicada de sangue, porque ele sozinho pisou o lagar da ira de Deus, de Isaías 63, aquela profecia de Isaías. É algo precioso. Então ele vem para livrar o seu povo. Estabelece o milênio, mas quando termina o milênio, o diabo é solto. E ele vai juntar aqui uma confederação de nações, como no passado, para lutar contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que ele ajunta a gente como a areia do mar. A areia do mar é incontável, para as ajuntar em batalha. Olha o versículo 9 de Apocalipse 20. Sobem sobre a largura da terra, cercam o arraial dos santos e a cidade amada. Qual é a cidade amada? Jerusalém. Cerca Jerusalém. E o que é que diz o final do verso 9 aí, irmão? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E talvez você não esteja prestando atenção numa coisa aí. E eu vou chamar a tua atenção, eu acho que acaba aqui agora. Entendeu? Esse povo do milênio passam 1000 anos sobre o reino de Cristo. Um rei de paz, de justiça, de equidade, de verdade, enfim. A terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. De Sião sairá a lei. As nações irão adorar o Senhor em Jerusalém. Enfim, muda tudo. Quando acaba os 1000 anos, irmão, acabando os 1000 anos, acabando ali, no finalzinho, está terminando os 1000 anos. O diabo é solto e engana esse povo. Aí eles se aliam a Satanás para lutar contra o povo de Deus. Enganados pelo diabo. Eles saem para lutar contra o povo de Deus. Desce o povo do céu e os devora a todos. O que esse povo perdeu? Fala para mim. Hein? O que eles perderam? A salvação. Porque deram
diabo. No final do milênio, o Senhor vai estabelecer o seu trono branco. Está terminando tudo. 1000 anos na presença de Deus. É só o diabo ser solto, que a natureza humana facilmente se deixa levar pelo engano do diabo. E aí eu fico com medo. Sabia disso? Eu boto a minha barbinha de molho. É o que Paulo disse, para que ensinando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Às vezes eu posso passar 20 anos dentro de uma igreja servindo a Deus. Por causa de uma besteira, eu perco tudo. É só o diabo piscar assim para mim. Roberto, faz assim, ó. Aí eu vou atrás dele, perdi tudo. Quanto crente dentro da igreja, na hora de receber a bênção, o diabo arruma um negócio assim, ele vai atrás do diabo. Ele não percebe que é o diabo. Na hora de ora, jejua, sobe monte, desce monte, faz vigília, consagração, tudo tem direito. Na hora de receber a bênção, o diabo vai lá, pronta uma, ele cai com um batinho. Pá! Perde a bênção. Então, irmão, nós temos que vigiar muito. Por isso que Jesus disse, o que digo, digo a todos, vigiai. Pedro fala disso, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor buscando ocasião, oportunidade. Às vezes você luta tanto, batalha tanto, e na hora de receber a tua vitória, o diabo te engana. Te engana. E aí eu, você, enganados pelo diabo, deixamos as coisas de Deus. Esse povo aqui tinha tudo para ser salvo, tudo. 1000 anos de paz, 1000 anos com o Senhor, 1000 anos de palavra, 1000 anos de bênção. Bastou o diabo lá lançar uma bandeirinha para o lado deles, eles seguiram o diabo com a mesma história de sempre. O que ele queria ser lá no céu? Semelhante ao Altíssimo. Foi derrubado. Aqui embaixo ele chegou para a mulher e falou, se Deus falou isso, você sabe que se você comer, você vai ser igual a Deus. A mesma história. Então, eu sou Deus. Você manda em mim. Sabia que tem crente assim? Tem crente assim. Tem quem fala assim, pastor não manda em mim, igreja manda em mim, ninguém manda em mim. Então, vai tomar conta da tua vida, vai quando tu quiser. Ninguém te manda. Não é? A Bíblia manda a gente obedecer pai, mãe, o mais velho, respeitar a autoridade. Por quê? Porque a gente tem que ter alguém mandando sobre a nossa vida. Tem que ter. Não pode ser pipa voada por aí, não. Mas tem até crente que é assim, ninguém me manda. Tudo abençoado. Então esse povo está perdendo a oportunidade, irmão, de serem salvos. Na hora de receber a salvação, o diabo engana. E é nisso que eu que estou falando, preciso vigiar. Para mim não ser enganado pelo diabo. Foi isso que Paulo disse para a igreja de Corinto. Sabe? Foi isso que Paulo disse para a igreja de Corinto. A preocupação de Paulo em Corinto, quer ver, será que eu acho esse versículo aí? Quando Paulo fala disso, né? Ele estava preocupado com a igreja de Corinto, porque o versículo que ele diz para ensinar e não ser reprovado é Coríntios 9, 27. Ele diz, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não é? Reprovado. Então Paulo tinha esse medo, irmão, sabe? Esse medo dos crentes serem enganados pelo diabo. Eu tinha que achar esse versículo, que eu não lembro exatamente dele aqui. Não sei se é 1 ou 2 Coríntios. Hein? Aonde? Ah, achei para mim. Já acharam? Onde é que está escrito?
eu tenho que trazer uma concordância bíblica, porque a gente acha esses versículos assim na hora. Não é? Então, Paulo tinha essa preocupação. Assim como a serpente enganou a Eva, engane vocês também, e vocês venham a cair, não é, da presença de Deus. 1 Coríntios 9, 27. Mas esse aqui eu vi. É o que pregando aos outros não seja reprovado. Esse aí. Vê aí, fala sobre a palavra enganar, ou então diabo. É em 1 Coríntios. Já acharam? Acharam nada. Não é esse não, irmão. Isso, 1 Coríntios 9, 27. Esse aí eu já achei. Amém. Eu estou falando de um versículo que Paulo diz que ele temia pela igreja, porque assim como Eva foi enganada pela serpente, o diabo também vos enganará, e vocês vão cair da graça de Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios. Paulo escreveu isso. Eu não lembro onde é que está escrito, porque a Bíblia tem um montão de versículos. Viu? É isso aí. Então a gente tem que vigiar, por quê? Porque essas coisas acontecem conosco. Hein? Segundo 11:3. Isso. Abriu a Biblinha aí? Olha aí. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3. Tem uma Bíblia aí, tem, Gilson? Mas tu abriu a internet para abrir a Bíblia? Agora fecha. Porque senão tu vai atrapalhar a minha transmissão aqui, ó. Olha o que diz aí, 2 Coríntios 11, verso 2. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. A minha Bíblia está até marcado o versículo. O negócio era lembrar onde. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Noutra versão diz Paulo tinha ciúme da igreja. Ciúme da igreja. Por quê? Porque ele estava preparando os crentes para apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Olha o verso 3 aí. Mas temo que, assim como a serpente enganou, olha a palavra enganar aí. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Viram bem? A preocupação de Paulo. Paulo está preparando a igreja, ensinando a igreja, orientando a igreja. A preocupação dele é que a serpente que enganou Eva pudesse enganar os crentes também. E engana, irmão, engana. Engana, sabe por quê? Que a Bíblia diz que Satanás ele se transfigura até em anjo de luz. Olha o que diz o verso 14 aí, 11:14. 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura o quê? Em anjo de luz. Em anjo de luz. Não é? Então essas coisas estão na palavra. A preocupação de Deus conosco é para a gente não ser enganado. Porque o povo do milênio, voltando agora para Apocalipse 20, verso 5, na hora de receberem a bênção, no momento final, são enganados. E aí desce fogo do céu, consome todo mundo, acaba com a festa do inimigo, e aquele povo que poderia ser salvo, enganados pelo diabo, foram devorados pelo juízo de Deus. Perderam o quê? A salvação.
perderam o direito. Por quê? Foram atrás de Satanás. E é isso que ele quer. Jesus disse lá em Mateus 25 que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi preparado para mim e para você, foi para o diabo e seus anjos. Só que o diabo não quer ir para lá sozinho, não. Não quer. Ele quer levar eu e você. Não é? E o que ele usa para nos levar para lá? O engano. Ele engana, não é? Ele diz para o marido que aquela outra é mais bonita que a esposa dele. E ele acredita. Ele diz para a esposa que aquele outro marido é mais bonito que o dela. E ela acredita. Ele diz para os filhos que os pais dele não prestam. Que quem presta é o traficante, é aquele povo de lá. Os filhos largam as casas e vão para onde, não sei para onde. Eles falam para as filhas, não é? Que o que presta é aquele garotão que está lá dentro da praia fumando maconha. Aquilo ali é que é gente boa. E ele vai enganando, e as pessoas vão atrás do engano, do engano, do engano, do engano. E dessa forma o diabo está povoando o inferno. Povoando o inferno. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, aquele que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Porque cair é muito fácil. É mole cair, é mole. Cair é moleza, assim. O negócio é levantar e estar na presença de Deus. É por isso que quando eu leio essas coisas na Bíblia, eu falo, Jesus tem misericórdia da minha alma. Tem misericórdia da minha alma. Hoje morreu mais um pastor, já está no céu. Amanhã, uma hora, vamos sepultar o corpo. Deus está levando os seus. Chegou a hora, Deus recolhe. Vamos embora. Pastor Agostinho, da Assembleia de Deus de Caetés, faleceu hoje. Estava enfermo. Pastor José Mário esteve aqui quarta-feira passada, né? Assumiu a igreja e ontem, hoje, faleceu Agostinho. Amanhã, uma hora, temos que sepultar o corpo, porque o seu espírito já está com o Senhor. Subiram, caiu fogo do céu. E o verso 10 diz o quê? Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está deste o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Acabou, irmão. Acabou. Eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. E quem vai para o lago de fogo e enxofre? Veja o versículo 15 aí de Apocalipse 20. Quem vai para o lago de fogo e enxofre? O que está escrito aí? Foi lançado no lago de fogo. Quem não for achado escrito no livro da vida, quem não for achado escrito no livro da vida, é o momento do juízo final de Deus, juízo final. O diabo ainda tenta lutar contra o Senhor acaba com a raça dele, e quem foi atrás do diabo está perdido. Logo em seguida a esse momento, João vê um grande trono branco, estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Este é o momento agora do quê? Do juízo final. É o momento em que vai se cumprir o que Paulo disse, lá em Atos 17, que Deus tem determinado um dia para julgar os homens através de Jesus Cristo, os vivos e os mortos, através de Jesus Cristo. Ele agora é o juiz de toda a terra. Ele está aqui para julgar um grande trono branco. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Que mortos são esses, irmãos? Quem é que vai estar diante do trono aqui agora? Todos aqueles que se tem notícia desde Abel, ou Caim, que foi um homicida, desde Caim, que morreram sem salvação, estarão aqui.
Todos. Os que morreram no Antigo Testamento, na esperança da promessa, e que foram justificados pela cruz de Cristo, conforme diz Hebreus 11:40, que estão agora no paraíso, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, serão ressuscitados e arrebatados juntamente conosco, vai encontrar o Senhor nos ares. Quem ficar na vinda de Jesus e morrer por amor a Cristo, dando testemunho da palavra de Deus, não adorando a imagem da besta, nem aceitando seu sinal, vai se cumprir o 5º selo de Apocalipse capítulo 6. Morrendo por amor a Cristo, eles vão para debaixo do altar. E vão ficarem ali até cumprir Apocalipse 20, verso 4. Quando o Senhor vier novamente para reinar. E aí João viu as almas daqueles que foram mortos por amor a Cristo, e que não amaram a sua vida até a morte, não adoraram a besta, não aceitaram a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Confere na Bíblia se está escrito isso. Apocalipse 20, verso 4. Os demais mortos não ressuscitaram, diz o Apocalipse 20, verso 5. Os demais quem? Que morreram sem Cristo. Os que morreram salvos no milênio, os que aceitaram a Cristo no milênio, e que morreram no milênio, aceitaram a Cristo, serão salvos. Quem não aceitou e morreu no milênio, morreu perdido. Porque a Bíblia diz, irmão, e está escrito, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro. Não adianta, nem embaixo na terra, nem em cima no céu, não tem outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem salva é esse nome aqui, ó. Jesus. Esse é que salva. Igreja não salva, pastor não salva, seminário não salva. Negócio de, vou mudar a minha vida para mim entrar no céu. Não, é Jesus. Jesus, ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, quem entrar por mim salvar-se-á. E acabou. É ele, a razão de tudo. É ele ali, ó. Então, quem aceitou a Cristo no milênio, que o Evangelho do Reino será pregado no milênio. Mateus 24:14, Jesus falou disso. E este Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes, a todos os povos, e então virá o fim. O fim. O fim é com o juízo final. É no trono branco. É o fim de tudo, é o julgamento de tudo. Daqui para frente, quem salvou, salvou. Quem não salvou, não salva mais. Não tem mais pregação do Evangelho. Deus precisa concluir a história. Deus precisa terminar o seu propósito. Ele ainda vai dar a essa terra 1000 anos. Sob o senhorio e o reinado de Cristo. Para converter gente. E mesmo assim, alguns no final, enganados por Satanás, deixam a bênção de Deus para ir após ele. Estabelece o trono. E agora, todos aqueles, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Abriram-se os livros. Você já viu aqui que está no plural, não é um livro só, não, muitos livros. Um livro que a gente tem, irmão, um livro que você carrega, que eu carrego, sabia disso? É o livro da nossa consciência. A Bíblia fala disso em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Vamos ler? Olha o que diz aí. Você achou que você não tinha consciência, né? Vamos ler o 14 para você entender o 15 e 16. Romanos 2. Vai passar das 9, mas é só um tiquinho. Que aí a gente acaba com o capítulo 20. Semana que vem fala do novo céu, da nova terra. E aí a gente acaba o 22. Vai todo mundo lá para o Gênesis. E aí vocês estão feras em Bíblias. Não é? Aí na outra quarta a gente já faz um pata do barulho aqui. Tá bom? Muito bem. Olha o que diz Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente
naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Está dando para entender essa linguagem de Paulo aí? Paulo está dizendo que quando a pessoa não tem lei, mas faz as coisas naturalmente, como se fosse uma lei, não é? Eles criam no seu interior, na sua consciência, uma lei. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui? Que o homem sabe exatamente o que é o certo e o que é errado. Diante de Deus, irmão, ninguém é indesculpável para dizer, não, eu não sabia. Puxa, eu dei um soco na cara do Nelson, mas eu não sabia. Ninguém falou para mim que não podia dar soco na cara dele. Não tem isso não, irmão. Não tem isso não. Quando uma criança faz o errado, como é que é? Quando teu filho faz o errado, como é que acontece? Hein? Ele se apresenta e diz, papai, acabei de fazer o errado, mal feito, cometi um pecado agora. Aqui está o cinturão que o senhor me bater. É assim que o filho faz? Ele se esconde, fica quieto. Esse menino está muito quieto. É tu fez, menino? Nada. Vai ver que esse menino fez. Esse menino está muito quieto. Esse menino está, vai lá, o mal feito. O que é isso? É natureza humana, irmão. Isso é natureza humana. O que Deus disse da natureza humana? Lá em Gênesis 9, depois que o homem saiu da arca. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Desde pequeno o homem já é mau. Deus fala isso na sua palavra. Entendeu? Então, quando o homem faz as coisas, é assim, para si mesmo são lei, os quais mostram uma obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente o quê? O que está escrito ali? Romanos 2 e 15. Testificando juntamente o quê? A sua consciência e os seus pensamentos. Quer acusando-os, quer defendendo-os. Quando? No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. A Bíblia diz aqui em Apocalipse, serão abertos o quê? Os livros. Os livros. Aí Deus vai chamar o livro da consciência de todos nós. Vem cá, ó. Deixa eu te mostrar a tua consciência aqui. Vem cá. Aí Deus tem um retroprojetor, um negócio bonito, melhor do que esse aí. Um telão. Aí mostra a consciência do cabra ali. Ah, você aqui, ó. Tem como correr de um Deus desse? Não. Vão ser abertos outros livros. A natureza é um livro. Olha o que diz Romanos capítulo 1 aí. Vamos lá. Romanos 1. Romanos 1, 19 e 20. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Olha o que diz o verso 20 de Romanos 1. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. As coisas criadas, a criação de Deus, mostra o que para nós? Paulo diz, o seu eterno poder e a sua divindade. Mostra o poder de Deus. Mostra. Quem já viu a Terra sendo fotografada à distância? Como é que ela é? Ela é planinha, retinha. Acabei de ver uma fotografia da Terra, antes de vir para cá. Retona assim, Nelson. Tu já viu? É assim? É assim? Como é que é a Terra? Então eu estou doido. A Terra é redonda. A América do Sul, ela está pendurada aqui embaixo, aqui, ó. E por que não despenca no espaço?
Por que que as águas do mar daqui não caem? Porque tem um poder que sustenta todas essas coisas. É disso que Paulo está falando. Quando você olha para as coisas que são criadas, você entende claramente o poder do Criador, a divindade do Criador, a grandeza do Criador. E por que que Deus fez isso? Para que naquele dia, diante dele, as suas obras vão testificar e ninguém vai ter desculpa de dizer: eu nunca te vi. Eu sou ateu porque tu era uma toa, rapaz. Tu fala a verdade, não era ateu não, tu era uma toa. Porque pelas obras criadas, Deus se revela. Claro que existe aí a doutrina do panteísmo. Quem já ouviu falar nisso? Doutrina do panteísmo ensina que tudo é Deus. Mosquito é Deus, florzinha é Deus. Não é isso não, florzinha não é Deus, florzinha é florzinha. Mosquito é mosquito, água é água, pedra é pedra. Só que o que está aí é obra de um Criador. Então Deus por trás de tudo isso. Para quê? Para que naquele dia a própria natureza vai declarar. O que diz o Salmo 19? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o que Deus criou está aí, para que naquele dia os homens fiquem como? Sem desculpas. Sem desculpas. Existe um outro livro aqui em Romanos, capítulo 2, não é? Outro livro no capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz aqui Romanos 2, 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Deus estabeleceu uma lei. Para quê? Para julgar os homens através dela. Aí você pode dizer, como Paulo diz, e os que sem lei pecaram? Serão julgados sem a lei, serão julgados pela consciência, serão julgados pelas obras, serão julgados por outras coisas. Agora os que pecaram debaixo da lei, serão julgados pela lei. Então o livro da lei vai estar ali. Tem uma outra coisa interessante que está aqui em João, capítulo 12, versículo 48. Eu já estou acabando, irmão. Viu? Estou acabando. Jesus pode voltar agora. Em vez de você ir para a cama, dormir, com calorão, você vai para o céu, tomar banho no rio da vida. Olha o que disse Jesus em João capítulo 12, versículo 48. Olha o que está escrito aí. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, o que é que diz aí? Já tem quem o julgue. Já tem. Quem não recebeu, você pregou o evangelho para uma pessoa, a pessoa fala assim, não quero. Você não fica bravo não, irmão. Olha, você vai ser julgado pelas suas palavras, hein? Tchau. Já tem quem o julgue. Jesus disse, a palavra que tenho pregado, essa o há de julgar quando? Quando? Está escrito aí, quando? No último dia. Todo o evangelho pregado, que alguém rejeitou, no último dia Jesus já vai pegar, vai botar na cara dele, aqui ó. Pregaram o evangelho para você, não pregaram? E o meu vizinho era crente, falava de ti toda hora, tal de Jesus, nunca quis saber de Jesus, é você, sou eu. Você rejeitou a mim e a minha palavra, vai ser julgado agora. Telão nele, passa aí, vamos ver, vamos assistir o filme. O vizinho te xingando. Julgado. O evangelho vai julgá-lo no último dia. E aí? Está escrito na Bíblia, não está? Vai julgar. Vai julgar. Lá no Salmo 139, o salmista declara que de maneira gloriosa e preciosa fui formado. Não é? E diz assim, e todas essas coisas foram escritas no teu livro. Lá no versículo 16 diz isso. Foram escritas no teu livro.
antes de formar os ossos no ventre da que está grávida, os teus olhos viram o meu corpo. E todas as coisas foram escritas no teu livro. Eu tenho um livro, você tem um livro, o outro tem um livro. Aí as pessoas abortam. Não é? De qualquer maneira, tudo maluco, tudo doido, abortando, por aí vai. Os livros dessas vidas estão tudo diante de Deus. Naquele dia Ele vai botar a livrarada para baixo. Vamos examinar os livros aqui. Vamos ver o que, é que você fez de bom aqui. Vamos. Tudo está no livro de Deus. Deus não vai mandar ninguém para o inferno sem dar o amplo direito de defesa. Quando a Bíblia diz serão abertos os livros, é para o cara procurar. Pode procurar, Deus tem a eternidade, Deus não, sabe, o julgamento tem que acabar em meia hora. Não, Ele vai julgar a humanidade todinha, desde Adão até... Deus não tem pressa, Ele não tem relógio, não tem calendário. Quem foi salvo, está salvo. Quem não foi salvo vai para o inferno mesmo, então Deus não tem pressa. Vai julgando. Aí vai ser aberto os livros, não é? Vai aberto ali, ó. Aí diz aqui, vamos lá para o Apocalipse, versículo 12. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Está escrito aí? E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, a morte, o inferno deu os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte, o apóstolo Paulo fala da morte em 1 Coríntios capítulo 15, dizendo o que? Lá no versículo 55, 56. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Aí ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? Não é? A força da morte é a lei, Paulo diz. Aí ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O último inimigo a ser aniquilado é a morte. A morte que reina desde Adão, a Bíblia diz. Desde Adão. Deus vai pegar a morte e vai lançá-la no lago de fogo. Daqui para frente não haverá mais morte. Pá! Joga lá. O inferno que recebia as almas dos que morreram sem Cristo, Deus não vai precisar mais de inferno. Não é? Vai também lançar o inferno no lago de fogo, que é a segunda morte. É a morte eterna. Para sempre. Uma mulher grávida que morrer sem salvação. Só Deus sabe para onde essa mulher vai. Se ela morrer sem salvação, para onde ela vai? Ué? Deus é que sabe, uai. Eu estou entendendo a sua palavra. Irmã, a irmã está preocupada com a mulher grávida que morre e para onde vai a criança. Irmão, Deus é quem sabe julgar todas as coisas. Deus, Ele é um juiz perfeito, Ele é reto, Ele é justo. Fiquem calmos, serenos e tranquilos, que Deus não é injusto. Está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto. Deus vai saber julgar tudo isso aí. Irmãos, tem tanta coisa preciosa, só Deus é que sabe. A morte e o inferno foram lançados, é a segunda morte. É a morte eterna.
E aí termina Apocalipse 20 dizendo, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 1 Coríntios 15, 26. Eu falei 56, né? Agora me lembrei, 26 é que diz, ora, o único inimigo que vai ser aniquilado é a morte. Verso 26. 26. E aí, no final de tudo, em Apocalipse 22, no finalzinho, quando diz amém, não enterra no amém. Encerra lá em Coríntios. Aí eu vou mostrar para vocês. Não é? Tudo foi feito de acordo com Deus. Tudo direitinho, tudo certinho. Qual é o papel da igreja neste julgamento aqui? Hein? Em 1 Coríntios capítulo 6, irmãos, a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo. Nós vamos julgar os anjos. A igreja arrebatada, a noiva, a esposa do Cordeiro, vai servir de testemunha naquele dia. Quando muitas pessoas dirão, eu nunca ouvi falar de Jesus. Certamente, agora estou conjecturando, né? O Senhor vai perguntar para a multidão dos salvos. Porventura alguém aqui dessa multidão nunca falou de Jesus, essa criatura que está dizendo que nunca foi evangelizado? Certamente vai levantar uma mãozinha e vai dizer, eu evangelizei ela. Eu evangelizei ele. É por isso, irmãos, que nós temos o dever de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus disse, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. O meu papel, o teu papel é pregar o evangelho, não é converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. O meu papel e o teu é pregar, anunciar. Por quê? Porque nesse dia aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3, Paulo diz que nós vamos estar lá para julgar o mundo. Julgar o mundo. Viram bem? Então, na próxima quarta, se Jesus não